tudo. Boa tarde, professor Alex Ami aqui de volta, trazendo informações importantíssimas para o Enem de Física para vocês. Bora ver quem já está na sala? Bora ver aí quem chegou, quem está aqui online. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat, a galera que está chegando aí para assistir aula de Física. Quem está animado para assistir aula de Física aí hoje? Vamos lá. Hoje nós temos informações aqui preciosíssimas, hein? Questões aqui, problemas que aparecem no Enem com bastante frequência. E estamos aumentando a quantidade aqui de participantes. E eu quero aqui bombar essa live. Boa tarde, Letícia. Vamos lá, quem mais está presente aí? Bora dar boa tarde aqui para animar o professor. O professor gosta de público, tá certo? E vamos trazer dúvidas, vamos perguntar. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Gabi. Bora lá. Quem de vocês aí esteve presente no aulão de sábado? Quem esteve presente no aulão de sábado, coloca eu aí, só para eu ter uma noção de quem estava lá, né? Com aquela energia maravilhosa, várias aulas ali, muita animação, pessoal engajado em aprender. Não gosto de física, meu Deus, já fui recepcionado com não gosto de física, que mal começou a aula. Leonisa da Silva Silvestre, rapaz, foi, Leonisa. Pelo amor de Deus, não conseguiu abrir o coração lá naquela aula presencial? Vamos lá. Mas a gente não pode desistir. Olha aí, o Paulo Lima estava lá, eu não estava. Boa tarde, Roberta. O senhor é muito divertido. Oh, obrigado, Leonisa. Mas foi legal. A aula foi muito animada. Foi acelerada, né? Porque era muita informação e a gente tinha ali 40 minutos para se virar. E foi legal, foi animado. Bora lá. Show de bola. A galera está presente. E agora, qual vai ser o tema da aula de hoje? Alguém tem ideia do que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Então, vamos com a gente? A gente vai fazer hoje uma revisão sobre os conceitos de calorimetria, perfeito? Então, quem teve na aula de sábado, já teve spoiler da live de hoje. Então, os primeiros conceitos que nós vamos trabalhar aqui da calorimetria lembrar para você que calorimetria é a parte da física que estuda a energia térmica, tá certo? Que estuda o calor. Então, nós vamos definir o que é calor de uma maneira mais conceitual, para que você entenda o que é calor. Muita gente acaba confundindo calor com temperatura, né? Com a sensação de calor que faz parte do nosso dia a dia. Eu estou com calor hoje porque a temperatura está elevada. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Olha só, rapaz, nós temos aqui uma pessoa da cidade de Conde, na Paraíba. Seja bem-vinda, Kemile. Show de bola. E é isso. A grande importância desse projeto é que ele não fica restrito apenas à capital de Fortaleza, né? Ele vai ser expandido para o Brasil inteiro. Então, nós temos alunos aqui de diversos estados. Seja muito bem-vinda, Kemile. Então, voltando para o calor. Então, a definição de calor é uma definição que muitos alunos acabam cometendo equívocos. Mas esses equívocos vêm por quê? Pela questão do senso comum, pelo escutar do dia a dia. Eu estou com calor, né? Hoje está fazendo calor. E esse conceito, essa concepção prévia, ela fica ali no subconsciente do cidadão e ele acaba reproduzindo aquelas definições nas avaliações. Então, por favor, preste atenção o que é calor. Calor não é uma coisa estática que um corpo pode ter ou está em um corpo. Calor é um processo. Entenda calor como processo. Então, é um processo de quê? De transferência de energia térmica que vai ocorrer espontaneamente de um sistema com maior temperatura para um de menor temperatura. Só que essa transferência ela não vai acontecer para sempre. Ela vai acontecer até que se atinja o equilíbrio térmico. Então, o que os corpos têm é energia térmica. E essa energia térmica está associada à temperatura deles. Perfeito? Então, se eu tenho dois corpos, dois sistemas físicos com temperaturas diferentes, o que tem maior temperatura transfere espontaneamente energia térmica para o que tem menor temperatura. Só que essa transferência vai acontecer somente até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, até os dois atingirem a mesma temperatura. Tá tranquilo até aí? Eu gosto de fazer uma comparação para você nunca mais esquecer o conceito de calor. Eu faço a comparação do calor com a esmola. Alguém anda com esmola no bolso? Dificilmente você vai andar com esmola no bolso.
Então é possível que você ande com dinheiro no bolso, mas o dinheiro não é uma esmola. E o que é uma esmola? A esmola é o ato de você transferir dinheiro. E normalmente essa transferência acontece de uma pessoa mais rica para uma pessoa mais pobre, né? Então quem tem mais dinheiro espontaneamente vai transferir dinheiro para quem tem menos dinheiro. E a esmola só existe durante a transferência. Depois que o pobre recebeu a esmola, ele não tem esmola na mão, ele tem dinheiro. Então, a esmola é o processo de transferência, perfeito? Então, o que o rico tinha em excesso era dinheiro. O que o pobre tinha em escassez era dinheiro. Mas a transferência espontânea do dinheiro do rico para o pobre caracteriza a esmola, é o processo de transferência. Tranquilo? E esse processo de transferência não vai acontecer para sempre. Porque se ficar acontecendo para sempre, uma hora o pobre vai ficar mais rico do que o rico. Então, ele vai acontecer, no máximo, até atingir o equilíbrio térmico. Deu para entender isso? Agora vamos fazer a analogia ao calor. É como se o dinheiro fosse a energia térmica e o calor fosse a esmola. Então, o rico é como se fosse o corpo com maior temperatura, tem mais energia térmica. E o pobre é o corpo que tem menos temperatura, menos energia térmica. E espontaneamente, essa energia térmica migra de um corpo de maior para o de menor temperatura. E enquanto essa energia está sendo transferida, acontece o processo do calor. Alguma dúvida sobre o calor? Deu para entender que o calor é processo? Show de bola? Então vamos embora. E o que é energia térmica? A energia térmica é a soma das energias cinéticas das moléculas que compõem o sistema físico. Só que a energia cinética, a gente pode ter uma energia cinética de translação, por conta da mudança de posição. Nós podemos ter uma energia cinética de vibração e a gente pode ter uma energia cinética de rotação. Então, se eu somar todas as energias cinéticas das moléculas que compõem o sistema físico, eu tenho a energia térmica total daquele sistema. Perfeito? Então, é uma energia associada ao movimento molecular. Boa tarde, mentes brilhantes. Seja bem-vindo. Henrique, seja bem-vindo, meu amigo. Então, vamos embora. E o que viria a ser a temperatura? A temperatura é uma medida do grau de agitação médio das moléculas de um sistema físico, das moléculas que compõem aquele sistema físico. Então, preste atenção que essas três grandezas estão interligadas. Se as moléculas de um sistema físico estão agitadas, elas estão em movimento. Se elas estão em movimento, elas têm energia cinética. Se elas têm energia cinética, elas têm energia térmica. E essa energia térmica pode ser transferida. De quem para quem que ela vai ser transferida espontaneamente? De quem tem mais energia térmica para quem tem menos energia térmica. E essa transferência vai ser para sempre? Não. Só vai acontecer até atingir o equilíbrio térmico. De boa até aí? Agora, cuidado com as pegadinhas. Porque espontaneamente o calor flui de um sistema com mais energia térmica para um sistema com menos energia térmica. Beleza? Só que tenham cuidado. Ele pode ser transferido de um de menos energia para um de mais energia? Pode, mas aí já não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Precisa de um gasto de energia, que é o que acontece com as geladeiras, por exemplo. Tira o ar de uma região fria de dentro e joga para uma região, né? Essa energia térmica, esse calor, ele flui da região mais fria para uma região mais quente, que é a parte externa. Mas esse processo não é espontâneo, é um processo forçado. Forçado pelo compressor da geladeira, pelo motor ali funcionando, realizando o trabalho, né? Gastando energia para realizar esse processo. Tranquilo? Ar-condicionados também da mesma forma. Tá tranquilo até aí? Dúvidas, perguntas? Estamos aqui à disposição. Como ninguém manifestou nada, eu vou entender que, por enquanto, nesses conceitos iniciais, a gente conseguiu aí compreender a definição de calor, energia térmica e temperatura. Então, vamos adiante. Bom, só que a temperatura, ela mede o grau de agitação médio das moléculas. E a gente precisa mensurar isso. A gente precisa ter uma medida para saber o quão agitadas estão as moléculas de um corpo. Beleza? De um sistema físico. Para isso, houve-se a necessidade de se criar as escalas termométricas. Só que para eu usar as escalas termométricas, nós temos aí as mais conhecidas, que é a escala de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, para eu utilizar essas escalas termométricas, a gente usa como referência o comportamento de uma substância que é muito abundante,
que é o comportamento da água. Observou-se que a água, ao ser resfriada, a temperatura dela vai diminuindo e, ao chegar numa determinada temperatura, ela começa a mudar de estado físico, saindo do estado líquido e indo para o estado sólido. E se eu aqueço essa água, ela vai subindo a temperatura até atingir um ponto em que ela começa a mudar de estado, saindo do estado líquido e indo para o estado de vapor. Então, nós temos aí dois pontos fixos da água, que é o ponto de solidificação, ou ponto de fusão, e o ponto de vaporização, ou ponto de condensação da água, que são pontos característicos. E isso vai acontecer ao nível do mar, sempre nos mesmos intervalos de temperatura. Então, utilizando o comportamento da água, utilizando o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água, a gente usa esses referenciais para graduar nossas escalas termométricas. Então, o nosso amigo Andrew Celsius, ele graduou sua escala da seguinte forma. Ele disse, olha, quando a água começar a congelar, ou quando o gelo começar a derreter, eu vou dizer que essa temperatura é de 0 graus. E quando ela começar a ferver, eu vou dizer que essa temperatura é de 100 graus Celsius. Tá certo? Então, ele adotou na sua escala os valores de 0 para o ponto de fusão e de 100 graus Celsius para o ponto de ebulição. Já um cidadão Fahrenheit, perfeito? Que é o termômetro usado nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ele graduou seu termômetro de uma maneira diferente, adotando o ponto de fusão como sendo 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição como sendo 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, a escala Kelvin tem uma curiosidade que ela é chamada de escala absoluta. Ela foi uma escala mais recente, né? Como cada região tinha uma escala termométrica diferente, para que não tivesse confusão em manifestar os valores de temperatura, seria interessante eu ter uma escala que fosse compreendida por todas as regiões, e principalmente pela comunidade científica. Uma grande curiosidade da escala Kelvin é que ela não aceita valores negativos. Por quê? O 0 Kelvin representa a temperatura em que as moléculas de um corpo não têm mais energia térmica, elas não estão mais vibrando. Então, significaria ali que as moléculas estariam paradas. E se elas não estão vibrando, se elas estão paradas, significa que o corpo estaria numa morte térmica. Perfeito? Bom, é interessante, Érica, você saber pelo menos dessas 3 escalas, tá? E aí, se você entender que de Celsius é de 0 para 100, Fahrenheit 32 para 212, e a escala Kelvin, o ponto de fusão equivale a 273 e o de ebulição 373, já é suficiente. Porque a partir dessa compreensão, você consegue fazer a compreensão de qualquer outra escala, tá certo? Então, a gente exige, normalmente, né, que você saiba pelo menos das 3 escalas, que são as 3 escalas principais, né, as mais utilizadas. Se aparecer uma nova escala, né, desconhecida, ele vai ter que me dizer aí os parâmetros, né, de referência ao ponto de fusão e ebulição, para que você possa comparar com uma das escalas conhecidas, tá certo? Então, essas 3 aqui, o aluno de ensino médio, ele já deveria chegar na prova sabendo, né, os valores das temperaturas de fusão e de ebulição da água ao nível do mar, tá bom? Então, a escala Kelvin é a única que não adota valores negativos. E o ponto de fusão na escala Kelvin é 273 e o de ebulição 373. Observem aqui uma curiosidade, que a escala Celsius, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós temos 100 graus de diferença. Na escala Fahrenheit, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós temos 180 graus de diferença. E na escala Kelvin, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós também temos 100 graus. Né? Na verdade, a escala Kelvin, a gente não usa o termo graus, a gente usa 100 kelvins, a gente não usa a graduação para ela, por ela se tratar de uma escala absoluta. Né? Então, houve uma convenção para retirar a bolinha do grau da escala Kelvin. Então, nós temos aí uma diferença de 100 entre o ponto de fusão e ebulição. De forma que a escala Celsius e a escala Kelvin são chamadas de escalas centígradas. Ou seja, a diferença de temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é de 100 graus, né? É de 100 unidades de temperatura. Beleza? Por isso que as duas são chamadas de centígradas. Tranquilo até aí? Professor, e agora vamos para a conversão. O que é que eu faço para converter de uma escala para outra? Aqui a gente vai usar uma regrinha básica da matemática, que é a regrinha das proporções. É importante você saber o seguinte,
que um corpo a 0 graus Celsius, ele está no mesmo estado térmico que um corpo a 32 Fahrenheit, que está no mesmo estado térmico de um corpo que está a 273 kelvins. Da mesma forma que um corpo a 100 graus Celsius, ela está no mesmo estado térmico que um a 212 Fahrenheit e no mesmo estado térmico de 373 kelvins. Representam o mesmo estado térmico, só que com unidades de medida diferentes, com escalas de medidas diferentes. Tranquilo até aí? Eu posso representar o mesmo estado térmico com valores diferentes. Mas ali o corpo está do mesmo jeito, só que com valores diferentes. Então, generalizando, a gente pode pensar do seguinte: para qualquer temperatura na escala Celsius, existe uma temperatura equivalente, que represente o mesmo estado físico na Fahrenheit, e existe uma equivalente, que representa o mesmo estado físico na escala Kelvin. Tranquilo? E, a partir daí, a gente pode usar as regrinhas da proporção. Como, professor? Observe o seguinte: para eu fazer as transformações das escalas, a gente vai usar a seguinte proporção. Está vendo esse pedaço pequenininho da escala Celsius, que está aí representado por uma chave? Então, esse pedaço pequenininho, ele faz parte da escala Celsius. Então, ele é importante para a escala Celsius, assim como esse pedaço grandão. Então, esse pedaço pequenininho está para o pedaço grandão, da mesma forma, né, que o pedaço pequenininho da escala Fahrenheit está para o pedaço grandão da escala Fahrenheit. Todo mundo consegue acompanhar? E aí eu transformo essa linguagem numa modulação matemática, numa expressão matemática. O pequenininho está para o grandão, assim como o pequenininho está para o gigantão. Perfeito? Pequenininho está para o grandão, pirrototinho para o gigantão. Então você vai fazer essa medida aqui, ó, C menos 0, é importante para a escala Celsius toda, que é 100 menos 0. Representei isso aqui em forma de frações. Assim como o pirrototim, que é o Fahrenheit aqui, ó, menos 32, e está para o grandão, que é a escala de Fahrenheit toda, 212 menos 32. E aí a gente tem uma igualdade. Tá certo? Então, pequenininho para o grandão, pirrototinho para o gigantão. Bota isso na cabeça. O de cima menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Tá certo? E aí, se eu fizer a comparação com a escala Kelvin, da mesma forma, ó, o pequenininho, que é K menos 273, está para o grandão, que é 373 menos 273, assim como esteve para as outras escalas. E aí a gente tem uma expressão geral, aonde eu posso transformar de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin. Você pode ficar brincando com essas escalas. Mas deu para entender essa expressão matemática? Você pega o valor de cima menos o de baixo. E o lá de cima menos o de baixo. Né? Eu estou mostrando que esse pedaço pequenininho aqui, ó, C menos 0, é importante para o pedaço grandão, assim como esse pedaço pequenininho da escala Fahrenheit é importante para o grandão da Fahrenheit. Tranquilo? Bom, agora a gente vai fazer aqui só um resumo, né? A gente vai enxugar um pouquinho essa expressão, subtraindo. Quanto é C menos 0? C. 100 menos 0? 100. F menos 32 permanece no numerador. 212 menos 32 ficou 180. Isso vai ser igual a K menos 273 sobre 373 menos 273, que é 100. E aí eu posso olhar para os denominadores e ver que esses denominadores podem ser simplificados. Eu posso dividir esses denominadores por 20. E ao dividir todos os denominadores por 20, nós chegamos à expressão final de que a temperatura em Celsius sobre 5 ela é igual a de Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a de Kelvin menos 273 sobre 5. Então, nós temos aí a relação de temperaturas entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tranquilo? Isso aqui, normalmente, é assunto abordado no segundo ano do ensino médio. Show de bola? Então, como é que eu vou usar, professor, essa fórmula, né? Ou essa expressão aí no problema? Bom, tu vai ver. Ele te ofereceu a temperatura em qual escala e ele quer que você transforme para qual escala. Então, vamos supor que ele te dê a temperatura em Celsius e quer que você transforme para Kelvin ou para Fahrenheit. Então, é só tu excluir o termo. Se ele quiser que tu transforme de Fahrenheit para Kelvin, tu exclui o termo do Celsius. Trabalha só com as duas igualdades. Ah, não, professor. Ele quer que transforme de Celsius para Kelvin. Tu exclui a parte aí do Fahrenheit.
e coloca C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Ah, não, professor, mas ele quer entre Fahrenheit, Celsius e Fahrenheit, tu exclui a parte lá que está representada o Kelvin, tá certo? Então, é uma única expressão em que tu brinca com as 3 escalas. Tu pode transformar de uma temperatura de uma escala para outra usando apenas uma única expressão. E lembrando, mais importante do que tu memorizar essa formulazinha é tu saber como é que ela foi construída. Regra das proporções. Pequenininho para o grandão, pirrototinho para o gigantão. E vai-se embora. Isso pode aparecer em qualquer outra escala desconhecida que você consegue encontrar as relações entre elas. Tranquilo até aí? Dúvidas? Perguntas? Deixa eu só beber aqui um pouquinho de água, ver se aparece alguma dúvida. Boa. Érica perguntou um exemplo, né, de que situação a gente pode usar essa transformação. Ô, Érica, é importante a gente observar o enunciado da questão, perfeito? Por exemplo, se numa questão ele diz que você tem que entregar uma resposta em unidades do sistema internacional. A unidade de temperatura no sistema internacional é a unidade de Kelvin. Então, ele pode ter te oferecido no enunciado a temperatura em Celsius ou a temperatura em Fahrenheit. Então, tu já tem que se ligar. Se ele pediu em unidade do sistema internacional, mas me ofereceu em Celsius, eu tenho que transformar essa temperatura para Kelvin. E aí tu vai ter que usar a regrinha lá, né? A expressão, usando C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Perfeito? Para tu encontrar qual é o valor daquela temperatura na escala Kelvin. Tá certo? Então, isso aí é um dos exemplos que você pode usar. Às vezes ele coloca os dados numa temperatura e pede a resposta em outra temperatura. Então tu tem que estar ligado. Ele me ofereceu em quê? Nessa escala. Mas ele quer em qual escala? A resposta tem que ser em outra escala. Então você tem que fazer a conversão, perfeito? Para você não errar. Então é importante você entender o enunciado, tá? Saber o que ele te oferece e o que ele quer. Para saber se eu posso utilizar aquela escala, que ele já me entregou de mão beijada, ou eu preciso fazer a transformação, tá? Isso aqui aparece muito, erro de aluno, quando está trabalhando com gases. Lá nas equações de Clapeyron, lei geral dos gases, normalmente se usa a temperatura em Kelvin. Mas na hora que ele vai mostrar o estado de um gás, ele coloca a temperatura em Celsius. E aí o cidadão desavisado coloca na equação de Clapeyron ou coloca na lei geral dos gases a temperatura em Celsius. E aí vai ter uma resposta no gabarito esperando por ele lá, considerado um distrator. Perfeito? Então transformar, lembrar de transformar de Celsius para Kelvin, quando você estiver trabalhando com gases, é importante para que você não perca questões à toa, tá bom? Bora embora. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que são as sensações térmicas, né? O que nos faz dizer, eu estou com calor, né? Hoje está fazendo calor. Então, essa sensação do quente e do frio, ela está associada às trocas de energia que o nosso corpo faz com o meio externo, com o meio ambiente, ou com um outro sistema físico. Então, se você está, por exemplo, em Teresina, meio-dia, olha só, Teresina, meio-dia, temperatura elevada do ambiente, radiação solar muito intensa, então a temperatura do teu corpo em estado normal, ela beira ali os 36, 36,5 graus Celsius, mas a temperatura do ambiente em Teresina, meio-dia, está muito superior à tua temperatura corporal. Então significa que o ambiente tem mais energia térmica do que o teu corpo, e espontaneamente o que vai acontecer? Bom, espontaneamente, quem tem mais energia térmica doa energia para quem tem menos. Então você passa a receber radiação, você passa a receber calor do ambiente. E quando o nosso corpo recebe essa quantidade de calor, a gente tem uma sensação de quente. Então a sensação de quente ela é percebida quando o corpo recebe energia de outro sistema físico. Tranquilo até aí? Então eu estou aqui no ambiente, então eu estou recebendo energia desse ambiente. Quando eu passo a receber energia do ambiente, a minha sensação térmica é a sensação do quente, que popularmente o pessoal chama de calor. Boa tarde, Tamires, seja bem-vinda. Tá? Olha só. E a sensação do frio, professor? Quando é que a gente vai sentir frio, né? Essa sensação do frio, ela vai existir no oposto. Se eu estiver num ambiente cuja temperatura do ambiente seja menor do que a temperatura do meu corpo, eu vou ter mais energia térmica que o ambiente. E espontaneamente, o calor se propaga de uma região de maior
energia para uma região de menor. Então, neste caso aí, eu passo a ceder a energia térmica para o ambiente ou para outro sistema físico, e com isso eu passo a ter a sensação do frio. O interessante é que o nosso corpo, ele tem um sistema de regulação de temperatura. É como se ele tivesse um termostato. Quando nossa temperatura corpórea, né, devido a receber muitas energias, começa a se elevar, para que eu não tenha uma hipertermia, nosso corpo começa a acionar as glândulas sudoríparas que liberam água, que precisam evaporar, só que para evaporar elas passam a roubar a energia térmica do meu corpo para evaporar, e isso amenizando o acréscimo de temperatura, para que eu não tenha uma hipertermia. Da mesma forma, quando a gente está num local frio, que eu estou perdendo muita energia para o ambiente, o nosso corpo aciona os sistemas, né, os mecanismos de defesa, o termostato, para tentar regular nossa temperatura corpórea e não alterar o nosso metabolismo, porque eu posso causar aqui uma hipotermia, uma redução brusca da minha temperatura. E aí, normalmente, o que acontece quando você está com frio? Você começa a se arrepiar, os cabelos ficam eriçados, e isso acumula ar entre a tua pele e os fios de cabelo, fazendo com que crie uma camada de ar ali, e o ar é um excelente isolante térmico, dificulta essas perdas de calor. Às vezes não é suficiente, você começa a tremer. O tremor significa que os músculos estão se atritando para gerar energia térmica, para gerar calor e amenizar a tua sensação de frio. E no ápice da coisa, mesmo assim não conseguiu resolver, o teu corpo vai se encolher. Tu começa a se encolher para diminuir a área de contato com o ambiente externo, né? E isso reduzir as perdas de calor para o meio ambiente, reduzindo essa sensação de frio. E o interessante é que a velocidade com que ocorre essas trocas de energia térmica intensifica a sensação perdida. Quanto mais rápido eu recebo, né, energia térmica do ambiente, mais a sensação de quentura. Né? Quanto mais rápido eu perco a energia térmica para o ambiente, maior a minha sensação de frio. Tranquilo até aí? Então, frio e sensação térmica do quente está associada à transferência de calor. Né? Se o meu corpo está recebendo ou se o meu corpo está perdendo calor, perdendo energia térmica. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Não? Tá de boa até aí? Então vamos seguir. Se não aparecer pergunta, eu continuo. Só tomar um gole d'água. Sem perguntas por enquanto. Rapaz, não. Ou o professor é muito bom ou ninguém está entendendo nada, viu? Porque se não tem dúvidas... Bom, agora a gente vai passar para um segundo tópico, que são os processos de propagação do calor. Olha só o que a gente viu até agora. A gente viu o conceito de calor, que é um processo de transferência de energia térmica que ocorre espontaneamente até que se atinja o equilíbrio térmico. Depois a gente falou sobre as sensações térmicas, sensação de quente, sensação de frio, que é quando um corpo ganha energia térmica ou perde energia térmica. E quanto maior essa velocidade com que se ganha, com que se perde energia térmica, maior vai ser a sensação percebida pelo nosso corpo. E agora a gente vai falar sobre os processos de propagação do calor, que vem descrever o quê? Como é que esse calor sai de um sistema físico e vai para outro. Tranquilo? Esse calor, ele se propaga através de 3 processos: condução, convecção e radiação, ou radiação térmica. Tá certo? Então é importante que você entenda que às vezes pode estar acontecendo os 3 simultaneamente, mas um predomina mais do que os outros. Tranquilo? Então, é importante aqui, ó, radiação sempre vem de luz, né? Perfeito, Lavínia. Radiação está relacionada a ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, muito boa observação, tá? Então, olha só, quando é que nós temos o calor se propagando pelo processo de condução? É importante você colocar na cabeça que a condução é o processo em que a energia térmica é transferida passando de molécula para molécula. Desse modo, se está passando de molécula para molécula, há uma necessidade que eu tenha um meio material que conduza essa energia térmica. Então, esse meio material, ele pode ser um sólido, pode ser um líquido ou pode ser um gás, tá certo? O importante é que tenha moléculas para que conduza essa energia. Olha só que interessante. Imagine essa barra de ferro, aonde ela está em cima de um bico de Bunsen, tá? Nós temos uma chama ali numa extremidade dessa barra de ferro. As moléculas que estão em contato com aquela chama estão recebendo muita energia térmica. Se elas recebem muita energia térmica, o que vai acontecer? Ao receber muita energia térmica, essas moléculas vão ficar muito agitadas.
Só que elas não precisam sair dali para ir até o final da barra, para que o final da barra seja aquecido. Então, essa molequinha que está em contato com a chama, ao aumentar a sua vibração, ela aumenta a sua energia térmica, e a que está vizinha a ela vai passar a receber espontaneamente a energia dela, que passa a transferir a energia espontaneamente para a vizinha, que passa para a vizinha, que passa para a vizinha. Então, nós temos aí uma propagação de energia sem haver um transporte de matéria. Então, a energia passa, mas a matéria fica. Tranquilo? E os exemplos de bons condutores? De uma maneira geral, né, nós temos o cobre, o alumínio, a prata, o aço, o ferro, o grafite. De uma maneira geral, os metais são bons condutores de calor. Maus condutores de calor, né, que provocam, dificultam o processo de condução. Madeira, cerâmica, plástico, isopor, o ar. Então, nós temos aí bons condutores que facilitam essa propagação por condução, e existem materiais que são maus condutores, que dificultam essa propagação. Tranquilo até aí? Show de bola. Vamos embora. Então, é importante lembrar, na condução não há transporte de matéria, só há transporte de energia térmica. Exemplo. Olha aí, aplicações. Né? Quando você vai mexer uma panela, você pode perceber que normalmente, em cima da tampa, nós temos aí uma pinçazinha, um plásticozinho. Né? O cabo da panela normalmente é de plástico. Por que de plástico, professor? Porque os plásticos são maus condutores de calor. Então, isso dificulta que aquela região onde tem o plástico eleve muito sua temperatura, porque o calor vai ter dificuldade de chegar até lá. Então, se você não tiver uma panela com um cabo de plástico ou um cabo de madeira, né, que é um mau condutor, você certamente vai precisar de uma luva térmica para conduzir essa panela de um lado para o outro do fogão. Tranquilo? Porque a panela é metálica e ela vai para o fogo, a chama vai dar energia térmica para ela, essa energia vai se propagar por todo o corpo da panela, inclusive para o cabo, num processo de condução, perfeito? Então o cabo tende a aquecer. Se você não tiver nada para proteger sua mão, você vai queimar sua mãozinha. Então é importante que você use luvas térmicas ou faça como normalmente as nossas mães, nossas avós faziam, né? Enrola com pano de prato na mão, né? E vai segurar e manusear essa panela aí, tá certo? Que é exatamente para diminuir essa propagação do calor por condução. Outra curiosidade interessante, essa imagem que eu coloquei aí foi de um engenho, né? Então, numa casa de engenho, o cidadão tem que aquecer ali o caldo da cana para fazer a rapadura em tachos gigantescos em que a temperatura se eleva bastante. Então ele não pode usar uma colher de metal ali porque ele não vai aguentar mexer aquele tacho por muito tempo, porque a condução não vai permitir. Então normalmente essas colheres, né, que mexem o tacho, que vão fazer o melaço ali para gerar a rapadura, normalmente elas são de madeira, né, para dificultar a condução do calor e o cidadão consiga ficar manuseando ela por muito mais tempo. Tranquilo? O Eric perguntou aqui, sublimação é a mudança do estado físico para o gasoso? Exatamente, meu amigão. Quando sai do sólido direto para o gasoso, tá? Chamado de sublimação. Então, vamos lá. Próximo tópico que a gente vai falar aqui é da lei de Fourier. Essa lei de Fourier, ela às vezes pega os alunos desprevenidos, porque normalmente o aluno aprende os processos de propagação do calor e não quer utilizar as expressões matemáticas, os módulos, né, as modelagens matemáticas para representar aqueles fenômenos. E a lei de Fourier, ela vem retratar como é que o calor sai de uma região e vai para outra, atravessando uma superfície. Então, preste atenção para você entender aqui de uma maneira bem fácil. Imagine que eu tenho uma fogueira, tá certo? E essa fogueira, ela está numa região onde eu coloquei uma parede aí na frente. Essa parede, ela pode ser de madeira, de metal, pode ser de qualquer coisa, tá? Eu coloquei aí um obstáculo para que essa radiação, esse calor, não passe livremente para o outro lado. Do outro lado da parede, eu coloquei cubos de gelo. Tranquilo até aí? Então, o que se espera? O que se espera é que aqueles cubos de gelo, com o tempo, eles comecem a derreter. Entrem no processo de fusão. Mas por que ele vai entrar no processo de fusão, professor? Porque entre o lado esquerdo e o lado direito da parede, nós temos uma diferença de temperatura. Nós temos uma região esquerda quente e a região direita fria, né? Interessante você observar que a propagação desse calor depende de algumas condições iniciais. Primeira,
que o material dessa parede seja um material contínuo e homogêneo, tá? E que a gente tenha o K, que é uma característica do material, chamada de condutibilidade térmica, aproximadamente constante, tá certo? Então, eu estou considerando aqui um estado de perfeição. É um material homogêneo e contínuo, igualmente distribuído na parede, tá? E que, em todas as regiões da parede, a condutibilidade térmica seja constante, seja a mesma. Condutibilidade é a facilidade de conduzir. Então, cada material oferece uma facilidade para conduzir esse calor. Quanto maior essa condutibilidade térmica, mais fácil é do calor atravessar aquele material, tá? Então, cada material vai ter o seu K, vai ter a sua constante aí, né, de condutibilidade térmica, tá certo? Então, outra coisa, essa parede, ela tem uma área, ela tem uma dimensão, perfeito? E ela também tem uma largura, que a gente pode chamar de espessura da parede. Então, a quantidade de calor que vai sair da região da fogueira e vai passar para a região do gelo depende dessas condições. Depende do material, depende do K, depende da área da superfície por onde essa energia vai passar e depende da espessura dessa parede. E também, logicamente, vai depender da diferença de temperatura entre o lado esquerdo e o lado direito. Porque se as duas temperaturas estiverem iguais, não vai ter energia sendo transferida. Lembra que o calor só se propaga até atingir o equilíbrio térmico? Então, se as duas regiões estiverem em equilíbrio térmico, não vai ter calor. Tranquilo? Então, eu preciso ter essa diferença de temperatura. E quanto maior for essa diferença de temperatura, maior tende a ser o fluxo de calor, né? Maior tende a ser a passagem de calor através dessa superfície. Show de bola? Então, o calor vai sair aí da fogueira em direção à região onde está o gelo. Só que toda essa energia, ela não vai conseguir atravessar, porque eu tenho um obstáculo ali, eu tenho uma coisa atrapalhando, que no caso é um meio material daquela parede, tá? Então vai chegar do lado esquerdo uma certa quantidade de energia térmica, mas vai fluir para o lado direito uma menor quantidade, porque a gente teve ali um obstáculo, uma resistência para a transferência daquele calor. Tranquilo? Então, esse calor que passa através da parede, a gente diz que ele fluiu. Então, essa seta azul representa o fluxo de calor. Ana Luísa, choque térmico é uma mudança brusca de temperatura, tanto para mais como para menos. Perfeito? Então, isso é o choque térmico. Você gerar um choque térmico, você provocar uma mudança brusca de temperatura. Atletas, normalmente, eles se submetem a choques térmicos em regiões do corpo onde sofreram lesão. Então, o médico lá, dependendo do tipo de lesão, ele coloca uma compressa quente para elevar a temperatura e, em seguida, vem com a compressa fria para reduzir bruscamente a temperatura e inibir ou ativar o fluxo sanguíneo naquela região. Perfeito? Então, choque térmicos é só mudança de temperatura rapidamente, tá? Vamos lá, Eduarda. Vamos tentar explicar aqui, ó. Preste atenção. Nós temos duas regiões com temperaturas diferentes, tá? Então, o calor vai fluir espontaneamente da região mais quente para a região mais fria, no caso, da fogueira para o gelo. Ele iria fluir tranquilamente de um lado para o outro se não tivesse nenhum obstáculo. Então, aquele obstáculo que está ali, aquela parede, ela vai interferir nesse processo de propagação. Então, o calor que iria sair da fogueira e iria chegar no gelo, ele vai ter que atravessar um obstáculo. Então, aquela parede, ela dificulta essa passagem de energia. Então, o fluxo de calor que a gente vai ter através da parede é menor do que o que eu teria se não tivesse parede. Concorda comigo? Deu para entender? Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar medir esse fluxo, que a gente representou aí pela letra grega φ, né? Essa bolinha cortada representa o fluxo de calor, a energia que conseguiu atravessar a parede, ela depende de alguns fatores. Então, esse fluxo, ele depende de quê? Ele depende, o fluxo ele é medido em watts no sistema internacional e ele vai depender da condutibilidade térmica do material. Se o material é um bom condutor, vai facilitar essa passagem. Já se ele é um mau condutor, ele dificulta essa passagem. Então, bons condutores vão ter essa condutibilidade alta, dizendo que o fluxo aumenta, não é? Vai facilitar a passagem. Já os maus condutores, eles vão ter esse K pequenininho, dizendo que ele dificulta a passagem de energia, tá? Outra coisa que também interfere no fluxo é a área. Se eu tenho uma área pequenininha,
Perfeito? Vai passar menos energia por aquela área. Já se eu tenho uma área grande, a quantidade de energia que atravessa essa área é maior. Então, aumenta o fluxo com o aumento de área. E a quantidade de calor que flui de uma região para outra depende também da diferença de temperatura, depende do ΔT. Então, se a temperatura da região quente for muito maior do que a temperatura da região fria, a gente vai ter uma quantidade de energia maior sendo transferida de um lado para o outro. Já se essa diferença de temperatura for pequena, o fluxo, né, essa energia que flui através da parede, ela vai ser reduzida. E o que atrapalha esse fluxo? O que atrapalha esse fluxo é a largura da parede. Quanto mais espessa for a parede, mais difícil vai ser da energia sair de um lado e chegar do outro lado. Então, esse fluxo, né, representando aí a lei de Fourier, ele depende da condutibilidade do material, depende da área da superfície por onde o calor vai passar, depende da diferença de temperatura entre um lado e outro da parede e depende da espessura do obstáculo. Tranquilo? Então, um obstáculo mais largo, ele dificulta muito a passagem da energia. Perfeito? Um obstáculo mais fino facilita muito a passagem de energia. Tranquilo até aí? Show de bola? Então, a lei de Fourier, ela vem mostrar como é que o calor flui através de superfícies. E lembrando, depende do material, depende da área da superfície, das diferenças de temperatura e da espessura. Tranquilo? Então, é importante que tu saiba aí o que é diretamente, o que é inversamente proporcional ao fluxo. E esse fluxo, ele vai facilitar aí, né, no caso, por exemplo, o resfriamento de alguma coisa. Você faz uma coisa em casa que talvez você nem saiba, mas quando você tira um bolo do forno, você desenforma o bolo está quentinho. E aí o que você faz para aquele bolo esfriar mais rápido? Olha, para tu esfriar aquele bolo mais rápido, vamos pensar. O bolo não vai mudar a condutibilidade térmica dele, porque ele é feito de um mesmo material, né? O bolo não muda a estrutura dele. Então, a estrutura molecular dele é mantida. Então, não tem como tu mudar a condutibilidade térmica do bolo. A temperatura do bolo é aquela que ele acabou de sair. Mas tu quer que ele atinja, por exemplo, uma temperatura ambiente para que não queime tua língua, então reduz essa temperatura bruscamente. E aí o que tu faz para acelerar o resfriamento desse bolo? Uma das coisas que a gente faz é fatiar o bolo. Porque quando tu fatia o bolo, tu vai ter duas regiões aqui laterais para que esse calor flua para o ambiente, acelerando o fluxo, fazendo com que a temperatura caia mais rapidamente. Se tu tiver com muita pressa, tu diz, não, eu tenho que acelerar muito mais, porque eu estou atrasado, eu tenho que ir para o colégio, por exemplo. Então, tu vai fatiar esse bolo em fatias mais finas. Porque quando tu faz a fatia ser mais fina, tu diminui a espessura. E ao diminuir a espessura, tu diminui o denominador. E aí tu aumenta o fluxo. Então, tu faz fatias finas para que o bolo esfrie mais rápido. Se tu fizer fatias grossas, ele vai demorar mais a esfriar. Show de bola? Então, é você associando a física à cozinha da tua casa, por exemplo. Tá certo? Então, fiquem ligados nessas informações, tá? Quais são as áreas que mais caem? Lavínia, normalmente, né, usam-se paredes. Então, normalmente, a área de um retângulo, a área de um quadrado, tá certo? São áreas de figuras geométricas planas que você vai ter que usar aí, tá bom? Aí você vai ter que analisar o enunciado da questão, tá certo? Processo de convecção. Esse processo é um processo em que a energia térmica é transferida a partir da movimentação de fluidos. Então, nós vamos ter corpos, moléculas se movimentando. Enquanto na condução há transporte de energia sem transporte de matéria, aqui a gente vai ter matéria se movimentando. Então, é o processo de energia em que a energia térmica é transferida a partir da movimentação de fluidos. Fluidos são líquidos e gases, devido à diferença de densidades ocasionadas pela variação de temperatura. Quando a temperatura de um corpo aumenta, ela aumenta a agitação, as moléculas tendem a se separar, aumentando de volume. E ao aumentar de volume, a gente sabe que a densidade é uma relação entre massa e volume. Então, quem tem maior volume passa a ter menor densidade. Quem tem menos densidade tende a subir. Quem tem mais densidade tende a descer. E aí a gente tem uma movimentação de fluidos, onde o fluido quente sobe e o fluido frio desce. É isso que facilita e ajuda o aquecimento de água numa panela. A água que está no fundo da panela vai estar superaquecida, aumenta de volume, diminui de densidade e vai para a camada superior. A que estava na camada superior está mais fria, o que acontece com ela? Desce por conta da densidade,
né? Vai ser maior, porque como está fria, tem menor volume, as moléculas, elas vão descer, vão ser aquecidas lá embaixo, vão subir, e eu gero dentro da panela uma corrente de convecção. Isso também pode ser comparado com o ar-condicionado ficar na parte superior da parede, né? Porque o ar-condicionado ele tem que diminuir a temperatura do ar que está no ambiente. Então ele pega o ar quente, resfria o ar quente, manda o ar frio. O ar frio que volta para o ambiente, ele está mais denso. E quem está mais denso? Desce. E aí quem é que sobe? O ar que está menos denso, que é um ar quente, que vai subir para ser refrigerado. E aí eu gero dentro do ambiente uma corrente de convecção, facilitando o resfriamento da sala, né? Ao contrário, se eu colocasse o ar-condicionado na parte inferior da sala, ele iria pegar um ar frio e ia resfriar um ar que já estava frio, e isso ia demorar muito a aquecer, aumentando o consumo de energia. Tranquilo? Então, no caso da convecção, existe transporte de matéria, tá certo? Então, a convecção é o processo em que a energia térmica é transferida a partir da movimentação de fluidos, havendo transporte de matérias, por conta da mudança de densidade. Então, na panela aquecida, no ar-condicionado da sua casa, e nós temos as famosas brisas, né? Brisa marítima e brisa terrestre. Durante o dia, o sol está radiando lá na praia. Nós temos a areia e nós temos a água. Como a água aquece menos do que a areia, o ar que está sobre a água fica mais frio do que o ar que está sobre a areia. Esse ar que está sobre a areia está superaquecido, ele diminui de densidade. E aí quem é menos denso sobe. Quando esse ar sobe, ele gera uma região de baixa pressão aqui onde ele estava, e o ar que está sobre a água ocupa o lugar dele, gerando durante o dia uma corrente de convecção, fazendo com que o ar flua da água para a areia. Então, o vento sopra da água para a areia, o que a gente chama de brisa marítima, tá certo? Já à noite, o sol desaparece. E aí, o que acontece? Tudo que esquenta rápido, esfria rápido. Então, a água que demorou a esquentar, ela vai demorar a esfriar. A areia que esquentou rápido, ela esfria rápido também. Então, a temperatura da areia fica menor do que a água à noite. E aí, esse ar que está sobre a areia está mais frio e o ar que fica sobre o oceano fica mais quente. Como o ar que está sobre o oceano está mais quente, o que acontece? Mais quente, tem mais energia térmica, maior volume, menor densidade, esse ar sobe. Quando esse ar sobe, gera uma região de baixa pressão sobre o oceano e o ar que está sobre a areia ocupa o lugar dele. Então, nós temos aí as brisas terrestres. E isso facilita a locomoção dos jangadeiros. Normalmente, o jangadeiro, quando sai para pescar em alto mar, ele vai de madrugada, ele vai de noite, que é exatamente para pegar esse auxílio do vento que está soprando da areia para o mar. Show de bola? Bom, e agora o último processo de propagação, que é a irradiação térmica. É o processo em que a energia térmica é transferida por meio de ondas eletromagnéticas, por meio da luz. Todo corpo com temperatura maior que 0 Kelvin emite radiação na faixa do infravermelho, ondas de calor. Então, por exemplo, o Sol está emitindo todo o espectro luminoso. Esse espectro luminoso viaja pelo espaço, chegando ao nosso planeta Terra. Ah, professor, mas como é que esse Sol consegue mandar calor para a Terra? Não é por condução, porque não tem nenhum meio material ligando o Sol à Terra. Não é por convecção, porque entre o Sol e a Terra nós temos um vácuo gigantesco. Então, como é que essa energia consegue chegar aqui na Terra? Então, essa energia consegue chegar através de ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para se propagar. Elas se propagam através de impulsos elétricos e magnéticos, campos elétricos e magnéticos se alternam, gerando a propulsão dessa onda. E aí, o que vai acontecer? Cuidado. O único calor que consegue se propagar, né, no vácuo é através da irradiação. É o único processo que possibilita a propagação do calor no vácuo, é a irradiação. Mas isso não quer dizer que a irradiação só aconteça no vácuo, tá certo? Ela é a única que só pode acontecer no vácuo, mas eu posso ter irradiação térmica através de sólidos, né? Através de líquidos, tá bom? Então, no vácuo só acontece a irradiação, tá bom? Então, preste atenção. Olha só onde é que a irradiação é utilizada. Nas estufas, né? O que se faz? Criam-se lá um certo arbusto, né, para se reproduzir, e aí colocam-se na parte superior uns plásticos, por exemplo, onde esse plástico permite a passagem da radiação
térmica vinda do Sol, a luz do Sol, o espectro luminoso do Sol. Essa radiação, ao atingir as plantinhas que vão realizar fotossíntese, vai aumentar a temperatura e eles vão emitir o infravermelho. Só que o infravermelho não consegue atravessar o plástico, fazendo com que gere ali dentro um aumento da temperatura do ambiente que fica favorável para a reprodução das plantas. A irradiação térmica acontece também na tua churrasqueira elétrica, onde o filamento é superaquecido, a temperatura se eleva e ele começa a emitir ondas eletromagnéticas dentro do espectro do infravermelho, tá? Outra curiosidade são as garrafas térmicas. É um excelente laboratório de propagação do calor. Toda garrafa térmica, ela tem uma espécie de cilindro espelhado na parte interna. São duas paredes espelhadas e entre elas nós temos um vácuo. Aquele vácuo ali é para impedir que o calor se propague por condução. Perfeito? A tampa vai impedir que o calor se propague para o ambiente através da convecção. E as paredes espelhadas é para diminuir o processo de saída de energia térmica através da irradiação, porque a onda vai bater na parede e vai ser refletida para a parte interna novamente. Perfeito? Dificultando isso. Por que 0 Kelvin? Eduarda, eu acho que a pergunta é por que o 0 Kelvin aqui, né? Todo corpo com temperatura maior do que 0 Kelvin emite radiação. Porque se ele está com o 0 Kelvin, lembra que eu falei no 0 Kelvin significa a morte térmica do corpo? Então ele não tem mais energia. Se ele não tem mais energia, não tem como ele irradiar essa energia. Perfeito? Então qualquer temperatura acima do zero significa que ele tem vibração, que ele tem energia para ser radiada. Tá certo? Então no 0 Kelvin significa que o corpo atingiu a sua morte térmica. Então, ele não pode emitir energia, ele não pode emitir radiação, porque ele não tem energia para ser emitida. Tá bom? Bom, agora a gente vai só classificar os dois, o calor sensível, né? Então, o calor, a gente viu que calor é a energia que se propaga espontaneamente de um sistema de maior temperatura para um de menor, até que se atinja o equilíbrio térmico. A gente viu que quando esse calor se propaga, pode provocar na gente sensações térmicas, sensação do quente, sensação do frio. A gente viu como é que esse calor se propaga de uma região para outra, né, através da lei de Fourier e através dos processos de propagação do calor, condução, convecção e radiação. Só que o calor, eles se classificam em dois. Aqui a gente vai focar apenas no calor sensível. Próxima aula a gente vai tratar sobre o calor latente, tá bom? Então, como é que eu sei, professor, se aquele calor é sensível ou se aquele calor é latente? A classificação do calor você vai fazer a partir das consequências de quem está ganhando ou de quem está perdendo calor. Então, se o corpo ganha calor ou perde calor e há uma mudança na sua temperatura, significa que ele está ganhando ou perdendo calor do tipo sensível. Já se esse corpo ganha calor ou perde calor, mas ele não muda de temperatura, enquanto está havendo a transferência de calor, significa dizer que ele está mudando de estado físico. E aí nós teríamos um calor do tipo latente, tá? Então, o calor sensível, qual é a definição? É a energia térmica que provoca variação de temperatura sem que haja mudança de estado físico, tá? Então, quando a gente trabalha com substâncias puras, ou o corpo vai estar recebendo calor sensível, ou ele vai estar recebendo ou perdendo calor latente, tá? Então, as fases são bem definidas. Enquanto ele estiver mudando de temperatura, ele não muda de estado físico. Tranquilo? E se ele estiver mudando de estado físico, ele não vai mudar de temperatura. Então, aqui na aula de hoje, a gente vai focar somente no sensível, que é a energia térmica que provoca variação de temperatura sem que haja mudança de estado físico, tá? E essa quantidade de calor sensível, ela depende de 3 grandezas. Primeiro, da massa do corpo. Porque quanto mais massa eu tenho, mais molequinhas o corpo vai ter. Então, se eu tenho mais molequinhas, é mais difícil de eu agitar essas molequinhas, porque tem maior quantidade. Então, a quantidade de calor sensível depende da massa, porque quanto mais massa, mais molequinhas eu tenho para agitar. Deu para entender? Segundo fator, depende de uma grandeza que está associada ao material de que é feito aquele corpo. Então, cada material oferece uma dificuldade para mudar de temperatura. Isso é da natureza do material. Então, a água, por exemplo, ela é muito mais difícil de esquentar do que a areia da praia. Perfeito? Isso é da natureza da água, da constituição da molécula de água, e é da natureza da areia. E essa característica que representa a dificuldade do material para mudar de temperatura, a gente chama de calor específico.
representado por essa letra Czinha. Então, entenda o calor específico como sendo a dificuldade que o material oferece para mudar de temperatura. Então, quanto maior a dificuldade, maior a necessidade de energia, maior a quantidade de calor necessária para eu mudar de temperatura. E, logicamente, que essa quantidade de calor para eu mudar a temperatura de um corpo depende da mudança de temperatura que eu desejo. Se eu desejo aquecer a água de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius, eu preciso fornecer para ela uma certa quantidade de calor sensível. Preciso fornecer para ela uma certa quantidade de energia. Mas se eu resolver aumentar a água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, como a mudança de temperatura é maior, eu vou ter que agitar mais essas moléculas de água, eu vou ter que gastar mais energia, eu vou ter que oferecer mais energia. Então, a quantidade de calor sensível aumenta também com a variação de temperatura, tá? Então, esse QS representa a quantidade de calor sensível necessária para eu provocar uma mudança de temperatura num corpo. E essa quantidade de calor vai depender de quê? Primeiro, da massa do corpo, vai depender do calor específico da substância que compõe aquele corpo e vai depender de quê? Da variação de temperatura desejada. Só um detalhe, as unidades de medida. Quando a gente trabalha com calorias, nós temos, com calorimetria, a gente tem as unidades históricas e nós temos a unidade do sistema internacional. Então, calor é energia. A energia no sistema internacional, ele deve ser medido em joules. Mas, historicamente, a gente tem uma unidade chamada de caloria. Então, você tem que analisar a questão para saber qual a unidade que você vai usar. Então, cuidado com o comando da questão. Se ele pedir qual é a quantidade de energia no sistema internacional, então tu tem que dar a resposta em joules. Perfeito? Se ele não especificar, você pode dar a resposta em calorias. Tá certo? Então, fique ligados nisso. Tá? Então, quantidade de calor sensível pode ser em calorias ou em joules. A massa do corpo vai depender. Se for no sistema internacional, a massa tem que estar em quilogramas. Mas se não for no sistema internacional, eu posso usar o gramas tranquilamente. O calor específico da substância representa a quantidade de energia necessária para eu aquecer 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Perfeito? Então, no caso aí do calor específico da substância, ele pode estar sendo medido em caloria por grama grau Celsius, uma unidade usual, ou ele pode estar medido em joules por quilograma Kelvin no sistema internacional. Tranquilo? E a massa do corpo em gramas ou em quilogramas. Então, calor específico é uma propriedade de uma substância. Cada substância tem a sua. E representa o quê? A resistência daquela substância para mudar de temperatura. Lembrando, cada substância oferece uma resistência. Quanto maior a resistência da substância, mais difícil é de mudar a temperatura dela. Tá certo? Então, isso aí é uma característica da substância. Show? E aqui, por último, a variação de temperatura, que pode ser em Celsius no sistema usual, ou pode ser Kelvin no sistema internacional. Mas muda alguma coisa se for em Joule? Muda. Muda sim, porque uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules, tá? Então, a gente tem que olhar... Uma dica que eu dou para meus alunos é, olhe para o calor específico oferecido na questão. Se o calor específico estiver em caloria por grama grau Celsius, normalmente ele vai pedir energia em calorias. Se o calor específico estiver em joules por quilograma Kelvin, normalmente ele vai pedir energia em joules. Tá? Então, olha para o calor específico e observe o comando da questão. Tá certo? Se ele pedir qual é a quantidade de calor, se o calor específico estiver em caloria por grama Kelvin, tu já sabe, eu tenho que usar a massa em grama, a temperatura em Celsius, para eu ter a energia em calorias. Tá? Se não, ele me deu a massa, sei lá, ele quer em joules, né, por exemplo, ele quer no sistema internacional. Então, tu já sabe, tu olha lá para o calor específico. Se ele quer em joule, ele deve ter me dado o calor específico em joule, quilograma e Kelvin, a temperatura. Tá? Então, você tem que ter uma concordância de unidades. Tá? Ele pediria como converter joules para caloria? Poderia. A relação é, uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 kelvins. Ou, desculpa, 4,2 joules. Tá certo? Uma caloria, 4,2 joules aproximadamente. Tá bom? Normalmente, quando ele pede em alguma questão a conversão, né, de calorias para Kelvin, em algumas questões ele já colocou o valorzinho lá. Considere uma caloria igual a 4,2 joules. Ou então, arredonde para 4 joules. Né? Já tiveram questões com esse fatorzinho aí de conversão, tá? Mas é obrigação do aluno saber, tá bom? E o que seria a capacidade térmica? A capacidade térmica, pessoal, muito aluno confunde com calor específico.
Mas cuidado com a diferença. Calor específico, ele representa uma propriedade da substância. A capacidade térmica é uma grandeza que representa a dificuldade de um corpo, que é feito de uma substância. Tá certo? Então, olha só a diferença. Enquanto eu tenho o calor específico como sendo uma propriedade de uma substância, que é a dificuldade da substância de mudar a temperatura, eu posso ter dois corpos feitos com a mesma substância e com dificuldades de aquecimento ou de resfriamento diferentes. Por exemplo, preste atenção, essa capacidade térmica, ela depende da massa do corpo e da substância pelo qual o corpo é constituído. Tranquilo? Então, se eu tiver só o calor específico, eu tenho a dificuldade da substância. Mas eu posso ter, por exemplo, uma panela de alumínio, ou eu posso ter uma latinha de refrigerante de alumínio. As duas são feitas de quê? Alumínio. Então, as duas têm o mesmo calor específico, porque o calor específico é uma característica da substância alumínio. Mas suponhamos que eu tenha esses dois objetos, a panela e a lata de alumínio, perfeito? A uma mesma temperatura. E eu queira aquecer esses dois objetos para uma temperatura de 50 graus Celsius. Ok? Qual deles vai precisar de mais energia? Qual deles oferece mais dificuldade? Tu acha que é mais difícil esquentar uma latinha de alumínio ou uma panela de alumínio? Então você consegue entender que o tamanho do corpo influencia na dificuldade? Então, a panela, por ter mais matéria, por ter mais moléculas, né, por ter mais massa, ela dificulta mais a mudança de temperatura. E isso nos permite concluir que a capacidade térmica da panela é maior do que a capacidade térmica do alumínio. Ou, desculpa, da latinha de alumínio. Né? Embora os dois sejam feitos de alumínio. Então, os dois têm o mesmo calor específico, mas têm dificuldades de aquecimento diferentes. E o que diferencia a panela da latinha? A massa. Então, quem tem mais massa vai ter mais capacidade térmica do que quem tem menos massa. Então, a capacidade térmica é a dificuldade do corpo em mudar de temperatura. Tranquilo até aí? Já o calor específico é uma propriedade da substância. Cada substância tem a sua resistência em mudar de temperatura. Mas uma substância pode constituir diversos corpos diferentes. Ok? Show de bola? Então, vamos embora? Primeira questão de hoje. Deixa eu só tomar aqui uma aguinha, porque é tudo programado para dar tempo da gente resolver em 1h30 todos os problemas de calorimetria hoje, hein? Olha só a primeira questão. Eu vou ler e gostaria que vocês colocassem aí qual a resposta que vocês acham que é correta, tá certo? Coloca aí no chat para mim, tá bom? Bora lá, meu povo, bora participar. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro do refrigerador. Após um longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada de que forma? Por que a faca, por exemplo, quando está no congelador lá, observe que, por ela estar há um certo tempo no congelador, ela atingiu o equilíbrio térmico com o congelador. Então, ela está toda com a mesma temperatura do congelador. Tranquilo? Mas, se eu coloco a mão no cabo da faca e coloco a mão no metal da faca, a minha sensação térmica é diferente. A gente acha que o metal ele está mais frio do que o cabo. Mas realmente está? Aí é onde a gente tem que ter o cuidado. As nossas sensações térmicas, durante muito tempo, elas foram utilizadas para aferir temperatura. Só que elas não são confiáveis. Por isso que houve-se a necessidade da criação do termômetro. Então coloque na cabeça. A necessidade é a mãe da criatividade. A gente só cria uma coisa nova quando a gente tem a necessidade. Tá certo? Então, vamos lá ver as opções. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada de que forma? Letra A. A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal é um bom absorvedor? Letra B. O metal absorve mais temperatura que a madeira? Letra C. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira? Letra D. A madeira retém mais calor que o metal?
Letra E. O metal retém mais frio que a madeira. Resposta certa. Bora lá. Bora, meu povo. Bora, meu povo. Bora participar. Olha, Mentes Brilhantes diz que é a letra B, eu acho. Ele tem tanta convicção, Mentes Brilhantes, que ainda botou o eu acho depois, né? Bora lá, meu povo. Quem dá mais, quem dá mais? Nós só temos uma pessoa respondendo. Só uma que é corajosa. Bora lá. Quem acha que é letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Bora, bora, bora. Vamos pensar. A sensação aí é de frio. E lembra que quando eu falei para vocês sobre as sensações térmicas, eu falei que o frio ele vai acontecer quando o sistema, né, o nosso corpo, perde energia para o ambiente. Show? E, embora a faca e o cabo, né, a parte metálica e o cabo estejam à mesma temperatura, na hora que eu coloco a mão nessas regiões, se eu estou sentindo mais frio na parte metálica, significa dizer que eu estou perdendo energia mais rapidamente na parte metálica do que na madeira. Conseguem perceber isso? Então, se eu estou perdendo energia mais rápido na parte metálica do que na madeira, significa dizer que o fluxo de energia no metal é maior do que o fluxo de energia na madeira. Lembra que eu disse para vocês, lá no slidezinho anterior, né, quando a gente falei das sensações, eu coloquei, olha, e a velocidade com que isso ocorre intensifica as sensações percebidas. Então, quanto mais rápido acontece esse fluxo, maior é a sensação de frio ou maior é a sensação de calor. Então, neste caso aqui, a resposta correta é a letra, bora lá, letra C. Muito bem, Raíssa. A resposta é a letra C. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. Lembra que cada material tem uma condutibilidade térmica diferente? Então, os metais, eles conduzem melhor o calor do que a madeira, que é um mau condutor. Então, na hora que eu encostar a mão lá, embora os dois estejam com a mesma temperatura, o metal vai roubar muito mais energia da minha mão do que a madeira. E isso não dá a sensação de que ele está mais frio do que a madeira, embora estejam na mesma temperatura. Tranquilo? Dúvidas? Ficou claro aí para vocês? Então, resposta certa, letra C. Vamos para a próxima. A próxima questão, ela vem falar sobre os processos de propagação do calor. Então, ela fala o seguinte: aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. Eles são compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então, observe aqui a imagem. Vocês estão vendo aí direitinho? Então, a imagem mostra o seguinte. Nós temos aqui uma radiação solar chegando no coletor solar de tubo a vácuo. Perfeito? Dentro desses tubinhos aí do coletor, contém água, que ao receber a radiação, elas vão aquecer, e aí ela vai subir até o reservatório de água, aonde nós vamos ter aí a água fria descendo para o tubo coletor e a água quente subindo lá para o reservatório. Todo mundo visualizou isso? Aí ele quer saber o seguinte: o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é... Onde é que está o coletor solar? O coletor solar é essa parte aí que tem as barrinhas escuras, onde está recebendo a radiação solar. Perfeito? E o reservatório térmico é o cilindro, aonde nós temos ali colorido, né? Vermelho, amarelo e azul. Então, como é que vai haver a transferência de calor desse coletor solar para o reservatório? Então, a água que está ali dentro dos tubos, né, do coletor solar, ela vai subir lá para o reservatório de que maneira? Através de uma difusão, através de uma absorção, através da condução, através da irradiação ou através da convecção? Bora lá. Quem me dá a resposta certa para essa? Como é que esse fluido, né, o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é... Bora. Sem medo de errar. O erro faz parte, viu, Mentes Brilhantes? Tá certo? Então, não encare o erro como uma espécie de punição. Encare o erro como uma etapa do processo de aprendizagem. Uma vez que a gente erra e compreende onde a gente errou, dificilmente você vai errar de novo naquele mesmo ponto, tá bom? Então, bora lá. Qual a resposta certa aí da segunda questão?
Vamos. Eu não estou vendo ninguém se manifestar. Tá todo mundo com dúvida? Olha só, o Tiago disse que é letra E, Gabriel acha que é letra D, o Robert acha que é a letra C. Vamos pensar, prestem atenção. Esses tubos de coletor a vácuo, eles estão preenchidos por água. Essa água recebe a radiação solar, que vem do Sol, absorve essa radiação. O que vai acontecer com a temperatura da água? Aumentar ou diminuir? Opa, recebeu energia, a temperatura aumenta. Se a temperatura de um fluido aumenta, o que acontece com as molequinhas? Elas vão aumentar ou diminuir de volume? Opa, aumenta de volume. Se aumenta de volume, o que acontece com a densidade? Diminui de densidade. E quem é menos denso? Sobe. Então, é um processo de propagação do calor que ocorre através da movimentação de fluidos. O fluido está na região inferior e ele vai migrar para a região superior, que é onde está o reservatório de água. Então, essa movimentação de fluidos se movimentando, só acontece em um dos processos. Qual é o processo? Resposta certa em letra E. É um processo de convecção, tá certo? Então, cuidado. Tivemos aí pessoas achando que é difusão. Difusão normalmente é usado para luz, né? A difusão da luz é como se fosse um espalhamento de luz, tá? A absorção seria retenção, a energia retida. Condução, eu preciso de um meio material que propague a energia sem haver transporte de matéria. E radiação, somente por ondas eletromagnéticas. Mas lembre, o que está dentro dos tubos é água, que precisa abastecer o reservatório. E água é fluido. Então, eu preciso movimentar esse fluido para que ele saia do tubo coletor e vá para o reservatório. E isso vai acontecer devido às suas mudanças de temperatura. Então, a resposta certa é a letra E. Tá bom? Tranquilo? Ficou claro? Vamos para a próxima. Mais uma de propagação do calor, que diz o seguinte. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-as para altas altitudes. Tá dando para entender aí, ó? Lá vem a brisazinha paralela, aí quando chega numa cidade, vai ter a ilha de calor superaquecida, vai ter um movimento de ar na vertical, porque o ar está aquecido, lembra que o ar aquecido ele fica menos denso, ele sobe, e aí eu vou ter um desvio no fluxo dessas brisas. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. O que eu tenho? O Sol, eu tenho uma brisa marítima e tenho uma ilha de calor. Show de bola? Aí olha só o que ele pergunta. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Primeiro deles, entre o Sol e a ilha de calor. Então ele quer saber como é que ocorre a transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor. E depois ele quer saber como é que ocorre a transferência de calor entre a ilha de calor e a brisa marítima. Perfeito? Então vamos voltar aqui à imagem. Como é que o Sol manda calor para a ilha de calor? É por condução, por convecção ou por irradiação? Só temos 3 processos de propagação do calor, hein? Lembrando. Então, essa energia vai sair do Sol para a ilha de calor utilizando algum dos processos. E como é que a ilha de calor transfere energia para a brisa marítima? Perfeito? Tá vendo que a brisa marítima está sofrendo um desvio aí, né? Ela era passar paralela, mas devido ao superaquecimento dessa ilha de calor, acontece aqui um movimento vertical de fluidos, que faz com que essa brisa sofra um desvio. Então, qual das opções aí é a correta? Então, temos que olhar na ordem, né? Entre o Sol e a ilha de calor, ocorre o quê? Irradiação, condução ou convecção? E entre a ilha de calor e a brisa marítima, acontece o quê? Convecção, irradiação ou convecção? Né? São as opções que a gente tem. Então, qual é a resposta correta? Bora. Nessa daqui. Na terceira questão. Bora. Opa, estão dizendo que a letra A, irradiação e convecção. Mais alguém? Alguém discorda do Eduardo? Bora. Sem preguiça, meu povo. Bora lá. Opa, A, Francinete marcou E. Robert marcou A.
Mentes brilhantes marcou A. Boa. Então vamos lá. Resposta certa é a letra A. Por quê, professor? Entre o Sol e a ilha de calor, lembra que o Sol está muito distante. Entre o Sol e a Terra, nós temos o vácuo. E o único processo de propagação do calor que acontece no vácuo é a irradiação. Então, essa energia vem do Sol para a ilha de calor através da irradiação, ondas eletromagnéticas. E como é que a ilha de calor transfere energia para a brisa? Lembrando, a ilha de calor vai aquecer o ar que está ali em cima. E esse ar quente, ele fica menos denso e ele vai o quê? Subir. Então, eu tenho uma movimentação de um fluido, a movimentação de um gás. E isso acontece na convecção. Então, a resposta correta, letra A. Tá certo? Então, lembrando, quem errou, faz parte. Tá certo? Quem errou disse que era convecção e convecção. Cuidado, que do Sol para cá, nós temos aí uma grande região sem meio material. Nós só vamos ter meio material quando chega na atmosfera terrestre. Mas a energia saiu do Sol e chegou aqui por irradiação ou radiação térmica. Tá bom? Próxima questão. Essa é boa. Uma questão sensacional que vocês vão bater o olho e vão acertar. Olha só. Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural. E as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que representa a condutibilidade térmica K de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Então, o que ele me deu aqui? Ó? Ele me deu vários materiais nessa panela, que é o cobre, o alumínio, o ferro, o vidro e a cerâmica. E mostrou ao lado a condutibilidade térmica de cada um desses materiais. Todos estão na mesma unidade de medida, tá certo? Observe aí em cima, a unidade de medida é igual para todos. Então, basta você comparar os valores numéricos, né? Então, o do cobre é 332, o do alumínio 175, o do ferro 40, do vidro 0,65 e da cerâmica 0,40, tá? O que ele quer? Qual dos materiais é o recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Então, qual é dos materiais que manterá o alimento aquecido por mais tempo? Ou seja, qual desses materiais é mais difícil de fluir o calor? Então, o que é mais difícil? É o que tem maior condutibilidade ou o que tem menor condutibilidade térmica? O que vocês acham? A Eduarda fez uma pergunta aqui sobre a questão anterior. Se tem o Sol no meio, é irradiação. Cuidado, porque você tem que entender ali na questão entre o que ele está comparando. Ele comparou entre o Sol e a ilha de calor, perfeito? E aí a gente tem o quê? A irradiação. De fato, Eduardo, dificilmente a gente vai ter condução através do Sol, porque não vai ter nada encostado no Sol lá, né, para conduzir esse calor. Dificilmente vai ter uma convecção provocada pelo Sol. Ela pode acontecer, né, porque chega a radiação na atmosfera e depois que essa radiação chega na atmosfera, ela pode provocar uma convecção dos gases da atmosfera. Perfeito? Que uma parte vai ser absorvida, aquece, sobe, tá? Mas entre o Sol e qualquer coisa, normalmente é irradiação, tá? Show de bola? Então, nessa questão aí, qual a resposta certa? Na questão 4. Olha a galera respondendo, letra E, letra E, letra E. Será que é a letra E mesmo? Vamos ver. Olha só, lembra que o fluxo de calor tem que ser pequeno. Para o fluxo de calor ser pequeno, a gente vai ter que ter uma condutibilidade térmica pequena. Então, associando isso, o melhor material é o que tem menor condutibilidade térmica. E realmente a resposta é a letra E. Parabéns à galera aí que conseguiu interpretar bem direitinho a questão, né? Então, era uma questão de tabelas que você só precisava comparar os materiais aí diferentes. Tranquilo? Show de bola? Beleza. Agora, essa questãozinha aqui também é muito interessante, tá? É até uma pegadinha, tá? Essa questão aqui caiu em 2024. Olha só. A transferência de calor por radiação pode ser observada realizando-se a experiência de colocar a mesma quantidade de água quente em 2 copos metálicos, com as mesmas características, sendo que a superfície externa de um deles é pintada de preto, corpo 1, e a do outro é espelhada, corpo 2.
Sabe-se que todo material emite e absorve energia radiante e que bons emissores são também bons absorvedores dessa energia, tá? Então, essa informação é importantíssima. Por que ela é importantíssima? Porque ele está te dizendo o seguinte, ó, tudo que tem facilidade para absorver também tem facilidade para emitir. Tudo que tem dificuldade para absorver também tem dificuldade para emitir. Lembra da água? Né? A água demora a esquentar, a água demora a esfriar. O que esquenta rápido, esfria rápido. Né? O que demora a esquentar, demora a esfriar. E o que tem facilidade para absorver, né, tem também facilidade para emitir. Tá? Então, o que ele fala aqui? Sabe-se que todo material emite e absorve energia radiante e que bons emissores são também bons absorvedores dessa energia. Aí, olha só o que ele fala. Ao se colocar um termômetro dentro de cada copo, observa-se após alguns minutos que a temperatura da água dos dois copos diminui igualmente. Do copo 1 diminui e a do copo 2 permanece a mesma. A do copo 2 diminui e a do copo 1 permanece a mesma. A do copo 1 diminui mais rapidamente do que a do copo 2? Ou a do copo 2 diminui mais rapidamente do que a do copo 1? Então, nessa questão aí, qual item que vocês iriam marcar? Um minutinho aí para vocês me darem um gabarito dela. Bora. O que vocês marcariam aí? Hein? O que vai acontecer aí, né? Com o termômetro, a temperatura dos termômetros. Não tenham medo. Podem errar. Preste atenção. Olha, alguém disse aí letra D. Gabriel Juan disse que era letra D. Do corpo 1 diminui mais rapidamente do que do corpo 2. Mais alguém? Alguém não contesta? Olha aí, Mentes Brilhantes D, Francinete Franco D. Bora lá. Mais alguém? Mais alguém? Bora, meus amigos. Eu gosto. Olha aí, o Eduardo letra D. Mas esse povo não está sendo Maria vai com as outras, não, né? Bom, resposta certa. Bora nós? Letra D. O que acontece? Mas estou em dúvida entre a E, né? O que vai acontecer aqui? A gente sabe que o corpo negro ele é um grande absorvedor de radiação. Perfeito? Mas da mesma forma que ele é um grande absorvedor de radiação, ele também é um grande emissor. Então, da mesma forma que ele absorve energia rápido, ele também emite energia rapidamente. Então, o copo aí metálico, né? Se eu não me engano, ele disse que era com paredes espelhadas, foi? Pronto. O outro corpo com parede espelhada, ele não vai ser um bom absorvedor, mas também não vai ser um bom emissor. Então, o que vai acontecer? Como as temperaturas, né, das duas águas nos copos foram idênticas, o que é bom absorvedor, ele também vai ser um bom emissor. Então, após um certo tempo, a temperatura do corpo 1 diminui mais rapidamente do que a do corpo 2. Tranquilo? Resposta certa, letra D. Exatamente, Eduardo. Preto absorve e emite melhor. E o espelhado deve refletir o calor exatamente no ambiente. E vai manter mais, né? Show de bola? E agora, a última questão diz o seguinte. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual é a propriedade do fluido arrefecedor? Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Ele deve ter um alto calor específico, ele deve ter um alto calor latente de fusão, ele deve ter uma baixa condutividade térmica, ele deve ter uma baixa temperatura de ebulição, ou ele deve ter um alto coeficiente de dilatação térmica. Então, o fluido que fica no motor de um carro, deixa eu ver se eu coloquei uma imagem, pronto, tá aí, ó. Eu tenho que ter um fluido ali para tentar não elevar tanto a temperatura do motor, né? Por isso que ele é chamado de fluido arrefecedor. E o que esse fluido tem que ter? Para não permitir que haja um grande, né, aumento de temperatura do motor do carro, tá? Tu acha que ele tem que ter um alto calor específico, um alto calor latente de fusão, baixa condutividade, baixa temperatura de ebulição ou alto coeficiente de dilatação? Bora lá. Qual é a propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência?
que vocês acham? Letra C, baixa condutividade térmica. Se ele tem baixa condutividade térmica, ele não conduz bem o calor, não é isso? O Eduardo disse que é a letra C, baixa condutividade térmica. Então, olha só, as altas temperaturas de combustão e o atrito entre as peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna, beleza? Para evitar o superaquecimento, olha, eu não posso ter um superaquecimento, né? E consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração. Então, eu preciso fazer com que esses motores não aqueçam tanto. Em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Então, esse fluido precisa absorver o calor do motor. Se ele precisa absorver o calor do motor, o que tem que acontecer com esse fluido? Vamos lá. Olha aí, tem gente aqui que está em dúvida. Eduardo, letra C. Robert, letra D. Mentes brilhantes, letra A. Acho que é a letra C. Bora lá. Baixa condutividade térmica é o mesmo que baixo calor específico? Não. Baixa condutividade térmica é que tem o K do fluxo de calor, ele é pequeno. Então, ele dificulta a passagem do calor. Baixa, no caso do calor específico, ele dificulta a mudança de temperatura. Tá? Condutividade lembra de conduzir, né? De levar o calor. Então, quem tem baixa condutividade térmica, né, tem dificuldade de conduzir. Então, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Exatamente, letra A. Alto calor específico. Por que, professor, que ele tem que ter um alto calor específico? Porque se ele tiver um baixo calor específico, esse óleo vai aquecer rapidamente. E se ele aquece rapidamente, ele vai facilitar o aquecimento do motor, que não é saudável para o veículo. Então, eu tenho que colocar um óleo ali dentro que ele demore a aquecer, perfeito? Que ele tenha dificuldade de aquecimento, para que eu não permita que esse motor eleve demais a temperatura dele, tá certo? Então, é como se o óleo estivesse ali como um regulador térmico do motor. Então, o motor quer aquecer muito, mas eu tenho um óleo lubrificante ali que ele vai fazer o quê? Ele diz, opa, ele não aquece muito, mas ele rouba a energia do motor, a energia térmica do motor. Né? Sem mudar muito a sua temperatura. Ele oferece uma resistência para a mudança de temperatura. Tranquilo até aí? Temos quanto tempo? Vamos ver. Opa, 3 minutinhos. Temos mais uma questão. Será se dá tempo? Arrisco ou não? Não, né? Eu acho que 3 minutos é pouco tempo aqui para a gente resolver mais uma questão. Então, pessoal, vamos fechar com essas 6 questõezinhas aqui. E o que a gente falou hoje? Hoje a gente trabalhou sobre calorimetria. Então, revisando tudo que a gente viu. O que a gente viu da calorimetria? A gente viu o que é calor, que é um processo de transferência de energia térmica. A gente viu o que era energia térmica, energia associada à movimentação molecular, translação, rotação e vibração. A gente viu o que era temperatura, que era a medida do grau de agitação médio das moléculas. Essas temperaturas, elas são aferidas através de escalas termométricas, as mais conhecidas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Você precisa saber os pontos de fusão e de ebulição e as relações entre as escalas termométricas. Depois a gente falou sobre as sensações térmicas, quando é que você sente quente, quando é que você sente frio. Depois a gente falou sobre os processos de propagação do calor, condução, convecção e radiação. Falamos também sobre a lei de Fourier e depois a gente resolveu os exercícios. Então, a gente tem aqui um compilado, né, de tudo que pode cair no Enem sobre calorimetria. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tirado as dúvidas, e fico muito agradecido com a participação de vocês aqui no chat, com a presença de vocês massiva aqui, né, nessa live, e espero que a gente possa se encontrar em breve, aí, daqui a 15 dias, com a continuidade do conteúdo de calorimetria. Então, fico eu aqui com um coração radiante, né, de energia, com essa interação com vocês, e espero ter contribuído aí para a aprendizagem e para o sucesso de vocês no Enem. Um abraço a todos e até breve.